Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, isso aqui é Comebol Libertadores, olha aí ó, pois é, a gente aí com algumas definições, né, semifinal a gente já falou pra vocês que não sai de Brasília, a gente tá trazendo essa informação de novo, fontes ligadas à diretoria do Flamengo garantem que não sai de Brasília, tá? A gente, óbvio, futebol tudo muda, mas eles dizem que o jogo, até por uma questão de logística, vai ser em Brasília. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, não tinha saído nenhuma notícia com relação à liberação de público no Rio de Janeiro ainda. Pode ser que saia a qualquer momento agora, de final de noite, final de tarde, né? Início da noite. E com relação à final da Copa Libertadores da América, eu entrei em contato com fontes ligadas à Comebol e eles me passaram o seguinte, que internamente não está sendo nem cogitada a mudança da final, da sede da final Montevidéu para o Brasil. Aquela possibilidade de mudar ou para Brasília ou para o Maracanã com público, porque no Uruguai poderia não ter público, que ainda estão esperando, né, esperando definir, tentando resolver as coisas lá. O que me passaram é que não, estão preparando tudo, já estão nos preparativos para a final ser em Montevidéu. E aí, o que vai acontecer? Ela vai acontecer lá, segundo, pelo menos internamente, a decisão é essa, tá? Nesse momento. Que a final acontece em Montevidéu, tendo público ou não, tá? Se não tiver público, aí apenas convidados, talvez, mas com público ou não, a final vai acontecer em Montevidéu. O que a gente pode estar passando para vocês é que a Outsider Tours, que é a agência parceira nossa aqui, o link está no comentário fixado, eles vão estar preparando o melhor pacote para vocês, e se por um acaso, numa loucura, alguma coisa mudar, eles vão ajeitar. É muito melhor você fazer o pacote com uma agência que vai estar responsabilizada por tentar resolver o problema para vocês, por resolver o problema para vocês. Então, passando aí até para acalmar a galera que já comprou, né, os pacotes, e também para quem até comprou por conta própria, já comprou passagem, que pelo menos a posição internamente na Comebol é que não muda a sede da final, será em Montevidéu, no Centenário, e também a semifinal em Brasília já foi definida. Passar para vocês aqui também algumas situações importantes. A gente teve aí torcedor, né, argentino brincando com o Marcos Braz, depois do Diário Olé falar que o Flamengo iria disputar a Champions, né? Com a questão do Tondela e tudo mais. Aí teve um torcedor argentino no Twitter que viralizou falando o seguinte: Flamengo vai ganhar todas as Libertadores e Champions de agora em diante. Pô, que isso, hein? Por isso que eu tô até falando disso, que ele fala da Libertadores, né? Que o Flamengo vai ganhar todas as Libertadores e Champions de agora em diante. Esse clube vai dominar o mundo. O gordo Braz está louco. Que momento, senhores. Que momento. Deixa eu ver se eu esqueci alguma outra coisa que eu ia passar para vocês aqui. Sobre a questão da Libertadores, temos muitos assuntos para falar com vocês. O Flamengo, claro, né? O Flamengo é a maior torcida do mundo, fazendo a diferença, e liderou o ranking de interações no Twitter com folga. Foram 9,64 milhões no total. E o segundo colocado, o Corinthians, segundo o Depor Finanças, 3,43 milhões. Quase um terço aí, né? Praticamente um terço das interações do primeiro colocado, o Flamengo. Também tivemos aí a matéria interessante que publicaram, dizendo que existe vida após a saída do Gerson. Que desde a saída do Gerson em junho desse ano, o torcedor rubro-negro ficou receoso com o desempenho do time ter uma queda. Porém, o Flamengo mostrou que a equipe conseguiu superar a saída do craque, até melhorando o rendimento desde a sua despedida, com 14 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, com um aproveitamento de 75% sem o Gerson. A gente também tem aqui a informação do Arrascaeta, né, que é muito importante a gente estar falando, que ele está vivendo grande fase, meteu 2 gols no jogo do Uruguai, e a gente fica preocupado sempre com essa
com essa renovação do Arrascaeta, né? Um jogador importantíssimo até para o Flamengo voltar a conquistar a Copa Libertadores da América. Ele que participou do primeiro gol ali naquele carrinho que ele dá, que a bola vai pro Gabigol, vem do Bruno Henrique pro Arrascaeta, depois pro Gabigol. E aí a gente teve aí o técnico Oscar Tabares, né, rasgando elogios aí ao Arrascaeta. Há muito tempo que não via o Georgian correr como hoje. Ele faz parte de um jogador mais rico. Ele atua fisicamente, faz jogadas rápidas e tem toda aquela técnica que demonstra dentro de campo. Hoje, todos os jogadores de futebol têm que correr. Aquele que tem mais técnica se envolve com uma melhora física significativa e do ponto de vista psicológico está sempre contribuindo, é muito mais jogador. Sendo aí muito elogiado o Arrascaeta, né, por todo mundo. A gente fica feliz aí de ver o Arrasca vivendo esse grande momento. A gente vai falar aqui também de mercado da bola. O Andréas Pereira publicou um vídeo com gols de falta e aumentou ainda mais a expectativa dos torcedores do Flamengo, né? Todos eles lá interagindo, comentando. E o Arrasca também, né, comentou: noite especial e gritos que saem da alma, né? Falando aí sobre esse momento que ele está vivendo, né? Até um desabafo do Arrascaeta falando sobre esse momento que ele está vivendo. É muito bacana a gente ver o Arrasca vivendo esse momento. O Flamengo tem que tratar de renovar logo. Fico preocupado, volto a dizer, preocupado com tudo isso. A gente teve o Flamengo hoje voltando aos treinos, né? Os jogadores folgaram no domingo e hoje eles voltaram a treinar, já se preparando para esse jogo contra o Palmeiras. E o clima é de rivalidade total. Temos aí os jogadores do próprio Palmeiras, por exemplo, o atacante Breno Lopes, falando da importância, né, desse jogo. Estamos aproveitando bem esse tempo sem partidas, assim como o Flamengo, Breno. Principalmente para ajustar alguns detalhes, estamos encarando esse duelo contra o Flamengo como uma decisão e faremos de tudo para sairmos de campo com a vitória no intuito de permanecer na cola do Atlético Mineiro, que lidera a competição. O Flamengo também quer colar no Atlético. Na verdade, o Flamengo, se quiser, ele pode ainda, né, se ele vencer as partidas dele e o Atlético tropeçar, ele ainda pode ganhar o primeiro turno, que foi adiado, o simbólico primeiro turno, e o Flamengo ganhando seus jogos sem depender de ninguém e vencendo no confronto direto do Atlético, passa o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo é importante vencer o Palmeiras, que aí já passa mais um obstáculo. O Flamengo vai se preparando ainda, né, sem os jogadores que estão com as seleções, e seria melhor, claro, o Renato poder contar com esses jogadores, mas já vai dando para o Flamengo fazer uma preparação aí, né, só aguardando aqueles atletas que estão atuando, inclusive muito bem, como a gente já falou do próprio Arrascaeta, o Gabi que ontem, né, teve a partida paralisada, o Ribeiro também, mas que estão muito bem, o próprio Ribeiro marcando, chegou a marcar um gol na última partida que não foi paralisada, e é muito bom a gente ver que o Flamengo está conseguindo esse tempo para se preparar, né, porque os nossos adversários também estão se preparando, mas a gente tem a vantagem de ter alguns jogadores retornando, como é o caso do César, como é o caso do Rodrigo Caio, e alguns que chegaram, que estão tendo a oportunidade de conhecer o trabalho do Renato, como ali, ó, olha lá, olha a categoria, Andréas Pereira, Kennedy, Pedro, Bruno Henrique voltando, né, se preparando. Rogério Ceni, rapaz, que pode pintar no Santos, tá? São as notícias que estão saindo aí, que o objetivo é que o comandante escolhido tenha tempo para conhecer o elenco do Santos e realize treinamentos até o próximo compromisso, e eles estão aí conversando com a possibilidade, segundo o Globo Esporte, de contratar o Rogério Ceni e sua equipe, tá? Então, tem chance aí do Rogério Ceni ir para o Santos, né? Falando aqui, ó, vale destacar que até o momento nenhuma proposta oficial do Santos foi enviada para o Rogério Ceni, nosso ex-treinador, e no momento a intenção da diretoria do Alvinegro é monitorar algumas informações-chave antes de investir pesado no nome. Além dele também, eles estão de olho no Fábio Carille. Então a gente pode ter aí o Rogério Ceni encarando a gente aqui no Brasil pelo Santos.
O Renato Gaúcho tem sido responsável aí por grandes sequências invictas no Flamengo, né? A gente sabe que ele vinha numa sequência muito grande no Brasileirão, muito boa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, e acabou sendo batido pelo Inter naquele 4-0. Depois disso a gente começou novamente uma nova série de 4 jogos de invencibilidade. A gente começa... olha só, primeiramente a gente teve lá naquele 2-1 sobre a Chapecoense, que ele estava lá na cabine, mas queira ou não, ele participou. Passando pelo Bahia, São Paulo e Corinthians. Tá? Isso no Brasileirão. Aí o Flamengo começou uma nova sequência, vencendo o Sport, empatando com o Ceará 1-1. O Sport, o Flamengo venceu 2-0, empatando com o Ceará 1-1 e goleando o Santos 4-0 na Vila Belmiro. O Flamengo conseguindo aí resultados importantes. Vale lembrar que o Flamengo, enquanto isso, também goleou o Olímpia nos 2 jogos, lá e cá, goleou o Grêmio na Copa do Brasil. Então são muitos resultados aí, uma sequência muito boa do Renato Gaúcho, mas o Flamengo segue aí numa segunda sequência de invencibilidade no Brasileirão sob o comando do Renato Gaúcho. Passar agora para vocês sobre o mercado da bola. É um vídeo rápido que a gente está trazendo aqui para vocês, mas com informações do mercado também. Segundo torcedores.com, tivemos um zagueiro argentino oferecido ao Flamengo, e o Renato Gaúcho e a diretoria descartaram, segundo torcedores.com, né, o zagueiro argentino Gaston Camp, que estava no futebol turco. Olha só, foi oferecido ao Flamengo, porém o jogador canhoto de 30 anos ainda não teve a sua chegada avaliada, muito pelo contrário, ele já é considerado uma carta fora do baralho. Desta forma, Camp, atualmente sem clube, também negocia com outros clubes e quase fechou com o Tigres do México. E segundo o jornal local Super Líder, as negociações não avançaram. Camp negocia ainda com o Peñarol, que neste momento é o favorito a ficar com o atleta. Muita gente me falava desse nome, perguntava do Gaston Camp aqui, e a informação é que o nome não agradou à diretoria e ao Renato Gaúcho, não teve prosseguimento, segundo o torcedores.com. Já o Bola VIP fala que desde que saiu do Trabzonspor da Turquia, os empresários estão tentando colocá-lo num time da América do Sul e que os empresários ainda não descartaram o Gaston Camp no Flamengo. Em meio a isso tudo, o Davi Luiz, mais uma vez vou falar no final do vídeo, muita gente reclamando, para de falar do Davi Luiz. Não, é informação, estão publicando. O Davi Luiz hoje se manifestou após uma publicação falando que ele estaria sendo negociado, estaria indo para uma equipe lá olha aqui, ó, para uma equipe lá da Itália. O TNT Sport Brasil publicou o seguinte: escolheu, livre no mercado, Davi Luiz teria aceitado a proposta do Unione Sportiva Salernitana, time italiano lá também do Ribéry agora, né, que subiram agora para a primeira divisão, conseguiram o acesso à Série A na temporada passada. Falaram aqui, ó, mas teria chegado a um melhor acordo com o Salernitana, time italiano que conquistou acesso e tudo mais, melhor destino, colocaram a interrogação, dando crédito ao jornal AS, né, e confiam que teria chegado a um acordo com o Salernitana. Aí o Davi Luiz foi lá e comentou, deixa eu baixar a luz aqui, vocês verem, ó, comentou com as risadinhas ali, as risadinhas embaixo do post do TNT Esportes, né? Exatamente essa postagem que eu li para vocês agora, ele comentou rindo, e na sequência ele criticou nos seus stories as fake news, né? É uma situação aí que ele claramente está reclamando da notícia, dando como certo ele ter assinado com a equipe italiana. Incomodou o cara. Vamos aguardar a decisão do Davi Luiz, né? Eu troco muito Davi Luiz por Felipe Luiz. Se eu falei Felipe Luiz em algum momento, peço perdão para vocês. É porque eu troco o tempo todo e vou continuar trocando. Se por acaso ele vier para o Flamengo, eu vou continuar trocando.
É isso, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. No comentário fixado tem o nosso link da Outsider Tours, o link do Clube de Membros e também do Clube VIP do Paparazzo Rubro Negro, grupo do WhatsApp para o Clube VIP, prêmio a cada 6 meses. Link também no Clube de Membros. O Clube de Membros tem grupo no Telegram e sorteio a cada 2 meses. Agora esse mês, no dia 15, tem sorteio de 6 mantos como esse aqui, ó, que você tem desconto das lojas oficiais online de 5% utilizando o cupom PAPA. Novo manto Jogo 3 que você pode encontrar online, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Tamo junto, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!